encarada com Gustavo. Acreditamos que ela praticou esse crime por vingança. E Milena, motivada por ciúme. Boa parte das pessoas, das testemunhas que ouvimos, declararam que Milena realmente tinha bastante ciúme de Thalita. Chegou a, inclusive, brigar com homens, inclusive, por conta dela, por conta desse ciúme possessivo. As provas técnicas foram colhidas, né? Os colegas peritos aqui vão poder falar um pouco mais delas, mas de forma resumida e de maneira que nós estamos tendo muito cuidado nesse trabalho que estamos realizando. Vamos procurar realizar tudo que for possível em relação a provas técnicas para não deixar dúvidas de que realmente foram essas duas moças que praticaram esse crime contra Gustavo. Já temos a confissão, temos vestígios e vamos aguardar aí para os próximos dias essas provas. E para isso estamos contando com a colaboração, inclusive da Polícia Federal, em algumas perícias que serão realizadas. E eu acredito que a mais importante delas vai ser o exame de DNA. Informei a vocês que conseguimos que elas, por livre e espontânea vontade, permitisse que fosse coletado sangue, e esse sangue vai servir para comparar com todo o sangue colhido, né, no local onde o veículo foi abandonado, na casa, na faca, nas roupas, né, na luva, nas luvas que elas usaram. Então, através de DNA nós vamos aí constatar, né, com grande precisão aí, que elas realmente estavam envolvidas. Em relação à possibilidade de participação de terceira pessoa no crime, né, nós ainda não descartamos, vamos aprofundar as investigações nesse aspecto também, até porque não tivemos tempo necessário para isso. 10 dias é muito pouco. Mas vamos avaliar isso aí. No terceiro interrogatório de Thalita e segundo interrogatório de Milena, eu questionei a respeito disso, da participação de uma terceira pessoa. A Thalita informou que só fala sobre isso em juízo, né? Até porque nesse último interrogatório, dia 29, nós já tínhamos recebido a visita do defensor público. O defensor público, ela me disse que já tinha orientado a não prestar mais nenhuma informação que não fosse na presença dele ou em juízo. Então, nessa situação, a polícia não tem como obrigá-la a falar, se ela não quiser. Mas Milena, fiz essa mesma pergunta para ela, ela resolveu dizer, disse que foi categórica. Ela foi categórica em afirmar que não houve participação de terceira pessoa. Mas, como eu disse a vocês, nós vamos investigar isso com mais profundidade ainda. No decorrer das investigações também descobrimos outras coisas em relação a Thalita e Milena, com base em provas colhidas, né, e também em depoimentos, testemunhas. Vou citar para vocês, nós acredito que na segunda-feira encontramos na casa delas substância entorpecente. Encaminhamos para a nossa perícia aqui, para uma avaliação de constatação. E o resultado do laudo foi positivo, esse laudo preliminar. Se trata realmente de cocaína. Foram 7 pequenas porções devidamente embaladas de cocaína, encontradas no armário, dentro de um copo de alumínio, dentro do armário da cozinha da casa delas. Em relação a isso, eu tenho 2 depoimentos de testemunhas. Eu vou pedir desculpa a vocês aqui, porque eu não pretendo citar o nome de testemunhas
como foi um caso de muita repercussão, né? Até para poupar essas pessoas e para que no futuro aí elas não possam ser de forma nenhuma, né, intimidadas por quem quer que seja, porque elas terão que repetir esse depoimento em juízo, né? Terão que reafirmar o que disseram na delegacia de polícia. 2 testemunhas me afirmaram que Thalita chegou a contar para elas que Milena estava traficando drogas, que estava inclusive usando o veículo, né? O veículo pertencente a elas para transportar essa droga, para fazer a entrega dessa droga na cidade para os usuários. Nesse ponto, elas também serão indiciadas por crime de tráfico de drogas. Já temos aí o homicídio qualificado, né? Qualificado pelo motivo torpe, que seria a vingança e o ciúme, pelo meio cruel com que elas ceifaram a vida de Gustavo, pela dissimulação que elas utilizaram para levar a vítima até a casa delas. Thalita se aproximou de Gustavo apenas com a intenção de levá-lo até a casa delas aquela noite. O único interesse dela em relação a ele foi esse. Pelo que apuramos, na verdade, ela não estava interessada em Gustavo, muito embora tenhamos relatos de que ela se envolvia também com homens. Mas, como ela mesma falou, né, a intenção premeditada já, inclusive, foi a de levar o Gustavo até a casa delas, para que elas, na versão de Thalita, dessem apenas um susto. E ela atribui esse descontrole das coisas, vamos dizer assim, a Milena. Qualificado pela dissimulação, né, que eu havia dito, e também elas utilizaram outro recurso que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido, no caso Gustavo, que foi a medicação usada para dopá-lo, porque senão certamente elas não teriam conseguido, acredito eu, fazer isso com ele. Gustavo era um rapaz alto, 1,83 m, 90 kg. Então, as duas sozinhas, sem esse subterfúgio, né, desse medicamento, não teriam conseguido fazer o que fizeram com ele. Em relação ao homicídio qualificado, é isso. Crime de tráfico de drogas, né, que eu disse a vocês. Ocultação de cadáver, também serão indiciadas nesse crime. Também foi apurado que o veículo delas é um veículo furtado, tem restrição de furto ou roubo, né? Um veículo oriundo de Goiás, placa de Goiás. E o documento também foi periciado, o documento desse veículo foi periciado e detectou-se que também é um documento unidônimo, falso. Elas também serão indiciadas por receptação e por uso de documento falso. Como eu disse a vocês, nós vamos continuar com as investigações. Restam outras providências, né, a serem tomadas, principalmente essa em relação aos exames de DNA, que isso vai deixar bem claro, bem contundente a participação, né, e a autoria que está sendo imputada a elas. Em relação a isso, eu vou passar o microfone para os colegas peritos para que eles façam algumas considerações a esse respeito. Depois que eles terminarem a explanação deles, acho que nós podemos partir para questionamentos, qualquer coisa que tiver ficado, tiver surgido alguma dúvida, vocês, de forma organizada aí, por favor, estejam à vontade para fazer perguntas.